E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Meu amigo Massola hoje me trouxe esse Fiesta Trail, né, com um defeitinho aqui no painel pra gente tentar resolvendo aí. Então vamos ver o que a gente descobre nesse bicho, né? Eu não mexi nele ainda. O Massola me trouxe já com o painel parcialmente desmontado aqui. Ele andou fazendo alguns testes no chicote aqui, né? E daí trouxe aqui pra mim porque ele desconfia que o problema tá no painel. E o problema é o seguinte: quando a gente liga a ignição aqui, põe a chave, em alguns momentos ele falha, não reconhece, né? E outro detalhe que ele notou é o seguinte: quando eu ligo aqui a meia luz aqui, né? Ao invés de acender a meia luz e a iluminação do painel, ele acende aquela chavinha verde lá e a iluminação do painel não acende, nem no display embaixo, nada. Fica, não dá iluminação, só aquele chavinha verde ali. E em certos momentos aqui, ao ligar o carro aqui, ele falha aqui, que nem agora não está falhando ainda. Mas quando ele trouxe aqui para mim, conforme o jeito que mexeu ali, ele falhou a codificação. Ele pisca lá e o carro não dá partida e não funciona. Agora tá belezinha, mas isso indica que é falha no painel. Como ele já testou aqui no chicote, que tem a alimentação aqui da parte da meia luz, está chegando normal aqui no painel, então vamos partir para desmontar o bichinho e ver o que está acontecendo. Bom, vou começar a desmontar o painel aqui, mas quero compartilhar com vocês uma situação interessante que acabou de acontecer. Finalizei de desmontar, tirar o painel fora ali, e chegou uma cliente com outro Fiesta semelhante, reclamando de que estava fazendo o mesmo problema ali, de na hora de dar partida, em alguns momentos piscava a luzinha e não dava nem partida. Aí fui verificar, provavelmente alguma falha, né? E na hora que eu entrei no carro, que eu fui fazer a partida no carro, ele ligou tudo normal. E daí eu perguntei para a cliente se desde quando que estava fazendo isso, como que estava acontecendo. Ela falou assim: ah, não sei, foi estranho, porque desde que ontem, quando eu comecei a usar a chave reserva aí junto, começou a fazer isso. Aí eu fui olhar o miolo da chave, ela tava com as duas chaves do carro, as duas, né, codificadas, uma numa argola aqui na outra, uma do ladinho da outra, assim. Aí na hora, né, já machada, na hora que põe a chave para dar partida aqui, a outra ficava bem do ladinho aqui, assim, bem do ladinho, e o chip de uma tava atrapalhando a outra. Aí eu fiz um teste ali de 3 vezes que eu testei, 2 vezes falhou. E já daí eu orientei ela, falei: olha, então se você vai manter as duas chaves com você, mantém uma na sua bolsa, a outra usando no carro, porque se manter as duas juntas, vai acontecer isso. Demonstrei para ela o acontecimento, ela compreendeu a situação e vai usar da maneira que eu orientei, né? Então é só para compartilhar isso aí com vocês. Às vezes o cliente acha que é defeito e é só esses detalhezinhos aí que acontecem, beleza? Então vamos continuar aqui no painelzinho. Aqui já com o painel desmontado, o do cliente está ali. Para não correr o risco de danificar nada no painel do cliente a mais do que já está, eu estou utilizando essa placa aqui para mim poder identificar a pinagem que acenda. Infelizmente eu não tinha o esquema elétrico, agora eu estou montando ele ali, né, os esquemas de pinagem, para mim identificar quais são os pinos. E eu identifiquei aqui que o pino número 4 é o que entra o positivo para acender a iluminação do painel, né? Então, sabendo que o pino 4 aqui é o positivo, eu vou partir agora para fazer teste no do cliente. Agora que já estou com o painel do cliente, então entra naquela situação lá, pino 4 aqui, né? Ao invés de acender a iluminação do painel, ele acende a luzinha verde aqui, que é aquela chavinha que está aí no painel. No meu outro painel ali, não tem essa luz aqui instalada, tá? Então, eu fiz vou fazer mais um teste assim. Já sabendo que lá é o positivo, então não tem perigo de ligar nada. Essa caneta aqui, essa lâmpada de teste, que é essa daqui no caso, está ligada no positivo. Então eu jeto positivo aqui, acendeu o verde lá. Porém aqui, essa caneta aqui, essa lâmpada de teste está no negativo. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui e jogo aqui no LED. Jogo no lado de cá, acendeu todos os brancos e os vermelhos. Jogo para o lado de cá, esse acendeu vermelho.
Então quer dizer que essa daqui não é a polaridade final, é esse aqui. Coloquei aí, acendeu todos, tá vendo? Então o que eu julgo aqui? Ele não tá vindo, inclusive pode ver que até sem o fio ali, ó, ele acende. Ele não tá vindo o negativo para cá, tá tendo alguma irregularidade no negativo. Então vamos tentar identificar. Outra coisa que eu notei aqui, provavelmente esse painel deve ter alguma coisa de diferente por causa disso aqui, ó. Aqui, beleza, acendeu a chavinha verde lá. E colocando aqui, acendeu a iluminação. Então ele já tem um positivo alimentando em algum ponto aqui. Eu vou desconfiar de alguma modificação, vou dar uma conferida aqui, mas deve ter alguma coisa alterada nesse painel, porque não poderia acender dessa forma aqui, né? Deveria só acender quando eu coloco o positivo lá. Mas vamos estudar aqui a situação, vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Pois é, me bateu uma dúvida sobre essa situação desse painel aí, a divergência entre a função da sucata que eu tenho aqui, que ainda liga, e a do cliente. Eu vim aqui no carro, trouxe aqui no carro agora para testar esse painel, o meu, né, a placa do meu aqui, para ter encontrar a pinagem certa, os aterramentos, tudo bonitinho, para ver se estava a parte certa, né? E eu me deparo com a seguinte situação, coloquei a placa aqui, né, tá beleza? Só que quando eu ligo, ó, vou deixar ela bem viradinha aqui, a ignição desligada, eu ligo a meia luz, olha lá, meia luz acende certinho, ó. Né? Ó, tá funcionando certo aqui a meia luz, ó. As duas fases, acende os vermelhinhos, os verdinhos, ó. Então, ou seja, a instalação no carro bate com a instalação desse painel aqui. Mas os dois painéis são do mesmo carro, do mesmo modelo. E muito estranho não tá batendo lá, né? Então vamos ter que descobrir o que está acontecendo, se é algum componente que queimou naquele painel, sei lá o que aconteceu nesse trem aqui. Esse aqui a gente vai ter que dar uma estudadinha interessante nele. Bom, meus amigos, aqui eu fiz mais alguns testes e identifiquei alguns componentes responsáveis pelo funcionamento. Fiz alguns testes aqui com multímetro e polarizando, né? Identifiquei aqui que quando injeta o positivo, ele vem a partir desse ponto aqui, para acender a iluminação, passa por esse diodo aqui para proteção, né? E vem para o circuito, acendendo esse LED verde aqui. Nos testes que eu fiz aqui, eu identifiquei que que o componente responsável por fazer a iluminação acender é esse transistinho aqui embaixo, ó. Ele vem uma alimentação aqui, né? Joga o negativo de lá para cá, passa o negativo aqui e acende toda a iluminação aqui. Durante os testes eu tive o desprazer de deixar a ferramenta esbarrar aqui e acabei dando um curto-circuito e queimei o processador. Queimou o processador principal aqui do módulo, né, do painel. Como eu tenho esse outro aqui, e esse aqui eu tinha certeza de que o processador estava bom, eu joguei ele para cá e o comportamento agora do painel mudou. Então vejam agora o que acontece. Ligando a ignição do carro, acende tudo, entra tudo aqui bonitinho. Aqui não está comunicando, né, por causa que não está no carro. Mas a iluminação do carro, do painel, acendeu. E quando eu injeto o positivo ali, para fazer a simulação de que estou ligando a meia luz, os LEDs brancos aí, a iluminação ele dimeriza. No celular aqui meio difícil de verificar, deixa eu tentar baixar a luminosidade. Mas pode ver que o LED dimeriza. Ó, apaga, diminui a intensidade quando liga a meia luz e volta ao normal, né? E aqui no displayzinho também acontece a mesma coisa, ó, dimeriza tudo. Então ele já entrou num funcionamento, digamos assim, normal. Não sei se isso seria o normal desse carro aqui. Agora, para ter certeza que o funcionamento dele é assim mesmo, eu vou colocar lá no veículo e vou testar lá para ver como é que vai acontecer. Pois é, meus amigos, estamos aí, ó. Coloquei o painel aqui, coloquei os ponteiros para a gente visualizar. Olha lá, os ponteiros funcionam, combustível, temperatura, iluminação. Então pode ver que ela está acesa com o painel, carro, a ignição ligada. Liga a meia luz, ela enfraquece, né? Desliga, volta a ficar forte. Desliga aqui, ela apaga, beleza, né? Então vamos considerar que teve o funcionamento certo. Mas como eu troquei o processador, a parte chata é isso aqui agora. O carro não reconheceu mais o code.
Eu vou tentar pegar o scanner e recodificar essa chave aí, pra gente ver o que acontece. Mas eu acredito que como ele já pisca lá direto, ó, ligou, ele já sai piscando, não deve ter dado casamento, né? Porque, sei lá, a informação que deve ter nesse processador ele não tá batendo. Então eu vou tentar essa parte agora aí e daí a gente já dá continuidade. Entrei agora aí com o scanner, né? Tá fazendo o procedimento aí de adaptação do painel. Vamos finalizar o processo aqui e ver se dá tudo certo. Pois é, meus amigos, infelizmente tentei 2 vezes aqui com o uso do scanner fazer a programação, casamento do painel, mas nenhuma das vezes aí deu certo. Então eu vou ter que fazer o casamento dele forçado. Então vou retirar aqui o painel de novo, vou retirar a central do motor e vou fazer a programação do casamento, né, entre painel e central. Vou fazer com o arquivo casado que eu já tenho. Então gravar um arquivo novo na central do motor e o arquivo aqui no painel. E vamos ver se o negócio da comunicação estabelece de novo. É isso aí, pessoal. Agora, depois de vários procedimentos de programação com scanner, com máquina de codificação, eu fiz a reprogramação da ECU através do scanner, a reprogramação de painel para ele fazer o casamento, né, entre esse painel aqui, que com a troca do processador ficou tudo junto. E agora, apesar da luz do imobilizador estar piscando ali, o carro está entrando em funcionamento normal. Então eu acredito que essa piscada rapidinha já de cara, quando liga o carro, deve ser algo relacionado a avarias na memória, né? Alguma coisa memorizada. Então eu vou entrar com o scanner de novo, apagar esses erros ali, ver e tentar descobrir a programação para fazer esse negócio trabalhar do jeito certo, né? Mas a princípio a troca do processador aí, ó, tá normal por enquanto. Outro detalhe também que eu tive que fazer aqui foi substituir o chip do cliente. Esse chip aqui ele tá danificado, não tá com uma leitura correta, então em alguns momentos dá certo a partida e em outros momentos não. Então eu coloquei um chip novo e agora não negou mais a fase, só fica piscando lá, né? Mas não parou de funcionar. Então eu vou fazer os procedimentos de apagar memórias aqui de avarias para ver o que acontece. Pois é, meus amigos, então continuando as sequências aqui, consegui então manter o funcionamento do carro. Como vocês podem ver, ó, ligou a ignição, ó, desligou. A parte da iluminação, que vamos dizer assim, uma dos menores problemas, tá corrigido. Se eu ligar aqui estando chave de ignição desligado, ó, a luz do imobilizador piscando normal. Deixa eu mudar aqui. Ao ligar a meia luz aqui, acende e apaga normalmente, corretamente, né? Tá aí. Ligando o motor, tá ligando, apesar da luzinha piscar rápido lá, ó. Tá ligando o motor, beleza. Contagiro funcionando, marcador de combustível, temperatura. Vou testar agora a velocidade, vou dar uma voltinha para testar a velocidade, mas a luz do imobilizador fica piscando rápida. A luz do óleo não apaga de forma alguma. Interessante isso aqui, ó, motor desligado, ligo a ignição. A luz do óleo não acende, fica apagada. E lá tem um carrinho, o indicador de porta do carro aberta, mas a porta aqui está fechada, posso abrir e fechar, não altera nada, né? E ao ligar o carro, aquela luz apaga e a luz do óleo acende. Dando continuidade nos testes, eu comecei a verificar o seguinte, e eu percebi a seguinte situação aqui que eu não tinha me levado em consideração antes. Esse painel aqui, beleza, né? A gente conhece ele. A placa dele é essa aqui, essa VP7, né? É essa placa aqui desse painel aqui. Essa placa aqui é uma VP-AN1. Essa placa não é não é desse painel aqui. E então por isso que algumas funções não estão batendo com o processador. Eu vou mostrar para vocês no carro um dos acontecimentos que acontece aqui, e com os testes que eu fiz aqui na placa vocês vão entender uma situação diferente aqui. Aqui no carro a situação tá assim.
Ao ligar a ignição, né, acende tudo, o imobilizador fica piscando tudo completo, beleza. As outras luzes apagam normal. Aqui a gente pode perceber o seguinte, tá vendo esse daqui que é o indicador de porta aberta, né? E não acende a luz da bateria aqui embaixo. Olha lá, freio de mão, eu baixo o freio de mão, beleza, normal. O interessante é, ao entrar em funcionamento o carro, a gente percebe que essa luz aqui do portinha apaga. E a luz do óleo acende. A luz do imobilizador fica piscando. Se eu acelerar o carro, ó, conforme o movimento do motor, ela pisca. Ó. Se eu acelerar, né, ela, ó, toda vez que o motor entra em sistema ali de perda de aceleração, ela para de piscar. E quando eu estou andando com o carro, ela até apaga. Quando dá uma aceleração que o motor puxa um torque razoável, ela até apaga. Aí então ela fica oscilando conforme o ciclo de funcionamento do motor. E aqui a da luz do óleo fica sempre acesa. As outras funções, ó, pisca, né, meia luz, só que daí meia luz acende essa chavinha quando eu puxo, farol alto. Todas essas outras funções estão corretas. Então, para a gente entender, vamos voltar para a bancada. Apesar desse painel já estava no carro, quando chegou para a gente já estava no carro, mesmo considerando que o processador era correto desse painel, o que me deixou intrigado é o fato de que a posição da lâmpada do indicador de funcionamento da bateria é aqui que ele fica, ó. E aqui nessa placa não tem. Pode ver que na minha placa aqui de sucata, ó, ele tem a lâmpada da bateria aqui. E aqui não tem. Outra coisa que eu notei aqui nos testes, aqui no chicote aqui é o pino 21 que entra o sinal de luz de óleo, né? E a lâmpada está aqui. Apesar do circuito estar correto aqui, até tanto que no simulador ele funciona, ó. Se eu colocar aqui, eu pego no pino 21 ali, ó, 17, 18, 19, 20, 21, aquele ali. A luz acesa, eu coloco, eu energizo ele, 17, 18, 19, 20, 21. Ah não, aqui está no positivo, aqui vamos colocar no negativo, né? Eu vou botar no minha lâmpada de teste aqui no negativo, ó. Jogo no 21, a lâmpada do óleo apaga. Como lá, com o motor desligado ela apaga e com o motor ligado ela acende, eu posso considerar que aqui ela está fazendo um trabalho invertido, né? Teria que estar invertida a situação lá no sensor. Estou eu agora aqui com mais alguns testes, né? Resolvi fazer um teste também em relação ao indicador de combustível. Identifiquei aqui os dois pinos responsáveis, né, pela parte do combustível, conforme o esquema elétrico. Identifiquei os dois aqui, instalei essa década resistiva aqui, né, para mim poder jogar as resistências referente à boia de combustível. E mais um detalhe interessante aqui, como esse painel, essa placa não é para a função desse processador, esse processador ele é para aquela outra placa que eu tenho ali, obviamente um monte de coisa vai dar ao contrário. E aqui o que eu identifiquei? Apesar da tabela resistiva que está aqui, né, desse veículo ali, que é desse nosso cliente, ele diz assim: tanque vazio tem que ser de 14 a 18 ohms, meio tanque de 75 a 79 e tanque cheio de 156 a 163. Beleza. Aí vim fazer o teste aqui. Colocando a resistência entre 75 e 79, o ponteiro aqui do combustível marcou no meio. Beleza, bateu. Porém, a função cheio e vazio ficou ao contrário. Com 160 ohms, aonde o ponteiro deveria jogar lá para cheio, ele fica no vazio, inclusive com a luz indicador acesa. E eu baixando aqui para 16 ohms, vamos dizer assim, né? Vamos botar aqui 16 ohms, ele deveria ficar o ponteiro aqui no vazio. Mas aí o que acontece? Ó, desligamos, ele zera,
Ele vai demorar uns segundinhos. E o ponteiro vai lá para o cheio. Ó, agora o ponteiro foi para o cheio. Então ele também, essa questão de funcionamento do sistema de boia também não vai dar certo. Então, concluindo esses testes aí, o que acontece? A gente chega na certeza de que o reparo, a troca desse processador por não ser compatível com o mesmo modelo de placa não vai ser interessante, não vai dar certo, né? São funções críticas ali importantes que ele tem que marcar. Luz de óleo tem que marcar corretamente, porque essa informação vem direto da central do motor, tem que marcar. Temperatura do motor também, eu não tenho como testar aqui, porque ela vem através da rede CAN, então eu não tenho como confirmar se está na posição certa. Então, como gera todos esses pontos de dúvidas, o correto nesse caso desse carro aqui é o que? A gente eliminar esse painel aqui. Então eu vou fazer o que? Eu vou encomendar um outro painel correto para esse carro, o modelo correto, que é o modelo dele ali, e vou fazer a instalação no carro. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque acredito que o passo a passo da substituição desse novo painel que eu vou adquirir não vai ser necessário, porque a gente já fez esse passo a passo antes, que basicamente é o que? Chegando o painel novo, colocar no carro, entrar com o scanner, fazer programação do painel, reset e programação da central do motor, para os dois casar ali, né, no imobilizador, e programação de chaves. Então fez esses 3 procedimentos, o carro entra em funcionamento, que é o que a gente viu que aconteceu aqui, beleza? Então eu vou finalizar esse painel aqui, eu vou eliminar, e vou encomendar o novo e fazer a instalação e finalizar, entregar para o cliente. Daí aquele lá vai estar funcionando a iluminação, a aspinagem, todas as corretas, vai estar funcionando bonitinho. Eu acredito que essa brincadeira toda aí vai valer pela ideia didática, né? Eu acredito que a gente consegue tirar algumas ideias de funcionamento aqui, né, quando acontecer com alguém. E no mais, então, eu vou finalizar, porque dali para frente já repete os processos, né? Eu acho desnecessário, beleza? Então, no mais, eu agradeço ter acompanhado até aqui. Vocês viram que eu também não estou livre de acontecer as buchas, né? Queimar o processador do painel. Apesar que, um outro detalhe que eu quero passar para vocês aqui, que eu estava esquecendo. Eu acredito que esse painel, ele estava realmente com defeito no processador. Por que processador? Quando a gente alimenta o pino 4 aqui, que é a entrada do positivo que acende a iluminação do painel, ele joga toda uma tensão aqui, e no caso daquele outro modelo, ele já joga direto para os LEDs, né? Através de um resistor que tem no circuito aqui. Esse painel aqui, o que ele faz? Essa energia ela vem pro processador. Como eu comentei antes, esse componentezinho aqui é o responsável por acionar a iluminação. Vocês percebem que ele tem esse negócio de deixar forte, enfraquecer a luz, né? E o pino desse componente aqui passa por baixo aqui e vem no segundo pino do processador aqui, ó. Vem direto para o processador. Então essa função ali passa internamente aqui. Por isso eu considero que esse painel estava já com alguma avaria, porque a luz jamais iria acender se não saísse a tensão positiva daqui para aquele transistor, para ele alimentar a iluminação. E conforme a gente ligava o positivo aqui, essa luz verde acende, né? Essa luz verde provavelmente já é o indicativo de que tinha algum problema nesse painel ou na própria parte da iluminação. Mas eu acredito que era o processador mesmo que estava com uma pane, já que esse painel também não era o original desse carro. Então eu vou considerar que o painel do cliente estava realmente com problema, né? Pois estava, a iluminação não estava acendendo. E então eu vou encomendar outro, vou fazer uma média de valor que seria para um conserto de um painel desse, cobrar do cliente. Apesar que eu vou analisar com mais calma aqui, para quem sabe fazer a cobrança justamente da troca do painel, né? Tendo em vista que o problema é o processador, não tem conserto, a gente tem que trocar o painel. Mais o transponder, né? Que tive que colocar novo por causa do funcionamento, e a mão de obra. Então eu vou finalizar dessa forma aí, beleza? Então no mais eu agradeço por terem me acompanhado aí, eu espero que ajude a vocês aí também
quando pegar um pepino desse aí, para dar uma estudada, poder chegar no entendimento, né? E no mais, agradeço por ter me acompanhado até agora. Desejo a vocês aí um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo pepino para a gente resolver. Um abraço, pessoal, até mais.